Então, o capítulo de número 8, João volta a falar da abertura dos 7 selos, capítulo número 8 de Apocalipse, né? Da abertura dos selos, visto que no capítulo de número 7 João havia dado uma pausa acerca desse assunto, porque houve um interlúdio, né? Vamos dizer assim, um intervalo no capítulo de número 7. Então, o capítulo número 7, João apresentou os 144 mil que foram escolhidos, 12 mil de cada tribo de Israel, eram escolhidos de Israel, os 144 mil, e esses receberam sinais, como diz o texto no versículo de número 8, assinalados, né, de todas as tribos de Israel, foram assinalados na testa, né, receberam um sinal na testa, e eram os escolhidos das tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos. E também João viu ali aqueles que vinham da grande tribulação, que venceram na grande tribulação, né? No versículo 9 ao versículo de número 17, João então vê tanto os 12, os 144 mil da tribo de Israel, e depois aquela grande multidão que não se podia contar, que vinham da grande tribulação aí de todas as nações, tribos, povos, línguas, enfim, não era apenas exclusivo da nação de Israel, ou sendo judeus, como João viu na primeira parte do capítulo de número 7. Então, saindo desse intervalo, agora entramos no capítulo de número 8, no capítulo de número 6, havia dado uma pausa na abertura dos selos no 6º selo. Agora João vai ver a abertura do 7º selo. E lembrando também, né, que esses 144 mil, lá do capítulo número 7, primeira parte, que foram selados na testa, o diabo também irá fazer a mesma coisa. Lá no capítulo de número 13, a besta que emerge do mar, né, vamos dizer assim, né, o anticristo, ordenará que as pessoas recebam um sinal na testa, na sua testa, ou na mão direita, e só quem tem esse sinal que poderá comprar, vender, negociar, ou seja, né, será marcado, selado, receberá essa marca da besta. Esses que recebem a marca da besta, para eles não haverá, na grande tribulação, oportunidade de salvação. Eles não terão, porque ao receber o sinal, eles já rejeitam, né, totalmente, vamos dizer, a oportunidade de salvação. Aí o capítulo de número 8, João começa com a abertura do 7º selo, e quando ele abre esse sétimo selo, João que abre, né, quando o Senhor abre o 7º selo, que é Jesus, João então vai ver 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Eu falei, já tinha dito, né, que a abertura dos 7 selos vai desencadear, quando começa a abertura dos 7º selos, vão começar a desencadear uma abertura, por meio da abertura dos 7 selos, dos acontecimentos futuros que ocorrerão. Depois dos 7 selos, virão as 7 trombetas, depois as 7 taças da ira de Deus. É uma sequência dos acontecimentos. Aí João vai ver essa abertura do 7º selo, e na abertura dos 7 selos que ele vê, aparece 7 anjos com 7 trombetas. E aqui começa a acontecer uns acontecimentos, interessantes, uns acontecimentos catastróficos, né? Vamos dizer assim. Para pensar, irmãos. O Senhor criou a terra, e lá quando o Senhor fez toda a criação, o último ser criado foi o homem. Deus preparou toda uma estrutura para que o homem nele vivesse, para que o homem nele sobrevivesse. Deus deu todas as condições para que isso ocorresse e acontecesse. Isso é interessante pensar. Quando o homem peca, o que acontece na criação de Deus, gradativamente, ela começa a passar por mudanças. Nós estamos vendo o tempo que nós estamos vivendo. Hoje é um período assim que nós estamos percebendo, né? Devido às queimadas que estão acontecendo em todo o Brasil, principalmente na questão mais da Amazonas, da Amazônia, principalmente na região da Amazônia, e para a região norte do país, nós podemos perceber que aqui nós estamos sofrendo com isso, né? Por causa da fumaça. Então, vamos ter uma ideia. Tudo isso é consequência do quê? É consequência da irresponsabilidade humana em relação à criação de Deus. Quando o pecado entra, acontecem essas coisas. Então, gradativamente, a natureza vai sofrendo. No capítulo 8, nós estamos vendo que Deus já está trazendo à tona as consequências do pecado do homem, e isso atinge a própria criação.
Mas percebe-se que o homem, que Deus criou o homem, formou o homem e criou um ambiente antes da formação do homem para que o homem nele existisse, para que o homem nele vivesse, para que o homem nele se adaptasse. Como a igreja é tirada da terra, no capítulo de número 3, antes do capítulo de número 4, a razão de ter um ambiente já não existe mais. Então Deus começa a trazer a destruição, o caos sobre essa criação, porque a razão de Deus haver criado todas essas coisas já não está mais, que é o quê? O homem. O homem no sentido de salvo, né? A igreja já é tirada da terra. Então já começa gradativamente, Deus vai começando a permitir a destruição daquilo que o Senhor criou para que o homem nele vivesse. E aqui, com a abertura do 7º selo, 7 anjos aparecem, cada anjo com sua trombeta, e vai acontecer agora uma reação em cadeia dessa destruição, de tudo que Deus criou. Na abertura do 7º selo, também João vai ver um anjo que vem com um incensário na mão, de ouro, e com muito incenso, e colocou com as orações de todos os santos, e essa fumaça do incenso subia até as narinas do Senhor nos céus. É aquele clamor dos santos, né? As orações dos santos não são esquecidas. Isso é importante. As orações dos santos não são esquecidas. E talvez muitas das orações que não haviam sido, ou talvez não, muitas orações que não haviam sido respondidas até então, de justiça, etc. e tal, lembra daquelas orações que eles estão clamando lá diante do trono do Senhor? E muitas orações que não foram respondidas, agora chegou o tempo. O anjo toma um incensário, coloca brasas que são tiradas do altar, né, no sentido ali de fogo, e lança na terra. E diz que os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E quando o anjo toca a primeira trombeta, diz o texto que houve uma saraiva de fogo misturada com sangue e foram lançadas na terra, e foi queimada a sua terça parte. 30% da terra foi queimada. Por quê? Porque a igreja é tirada, o ambiente que o Senhor havia criado para que o Filho de Deus, né, os filhos do Senhor vivessem, a criação de Deus vivesse, por causa do pecado, tudo foi modificado, lógico, mas agora como a igreja é tirada, já não há mais a razão para essa existência, Deus começa então a destruição. É tirada da terra, e a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada, né? Ou seja, a consequência do pecado. Depois o segundo tocou a trombeta e foi lançado também no mar um grande monte de fogo, tornou-se sangue e feriu a terça parte do mar. Lembrando que já havia sido destruído várias coisas na terra, na abertura dos selos. Agora começa a destruição ainda maior. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Imagina, vários lugares dependem do mar. Várias pessoas dependem, a sua dieta alimentar é parte do mar. E não é apenas isso. Os navios que haviam também, a terça parte foi destruída. E depois o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu uma grande estrela. E tornou-se as águas dos rios amargas, diz o texto, e os homens, por tomarem essas águas, acabaram morrendo. Depois o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Irmão, imagina a terça parte do sol escurecida, a terça parte da lua ferida. Você imagina isso? Pois as marés dependem da lua, a criação, o crescimento das plantas depende da luz solar, depende da lua também. Então, tudo já está se tornando um caos. E ele vai dizer ainda depois, no final, ali no versículo de número 13, vai 3 ais, dizendo ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas. Então, até agora 4, faltava mais 3, o quinto anjo toca a trombeta e viu uma estrela que desce do céu, e essa estrela que cai do céu, ela traz a chave do poço do abismo. E ela, na abertura dessa chave, com essa chave, a abertura do poço, sai fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Escureceu o sol e o ar, e viram gafanhotos. E aqui João vai descrever como são esses gafanhotos. E esses gafanhotos, eles possuem, no versículo 7, o capítulo 9 vai falar, né? Aspectos como eram de homens, o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao cavalo aparelhado para a guerra. Sobre a cabeça deles havia uma coroa, o rosto como o rosto de homem, tinham cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como de leão,
tinham cauda como a sua couraça, como couraça de ferro, tinham asas, e ainda diz o texto ainda aqui, que esses gafanhotos tinham caudas semelhantes a escorpiões e aguilhões na cauda, e o poder era para danificar os homens por 5 meses. E devido a esse problema aqui, os homens seriam atormentados por 5 meses. O tormento era tremendo, que eles buscariam a morte, mas a morte fugiria deles. E quem eram esses? Era para atormentar os que não receberam um sinal de Deus. Lá no capítulo 7, versículo 1, versículo de número 8, vai falar sobre aqueles 144 mil que receberam o sinal de Deus. Os que não tinham esse sinal estavam sendo atormentados. Imagina o terror que cairá sobre o mundo, irmãos. Sobre as pessoas nesse período aqui. Lógico que João está vendo uma visão futura, né, dos acontecimentos. O melhor está em Cristo, né? Cristo é o único que pode nos livrar de uma situação como essa. Aí o capítulo de número 9, ainda, versículo 13, vai falar do sexto anjo tocando a sexta trombeta. Ele vai dizer que ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de Deus. E nesse momento que a sexta trombeta é tocada, são soltos 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Só que esses 4 anjos que estão presos, eles foram presos justamente por um período de tempo, para que no determinado tempo eles fossem soltos. Versículo de número 15. Estavam preparados para a hora e dia e mês e ano. Vê, Deus já tem o tempo certo para que isso aconteça, a fim de matarem a terça parte dos homens. Os primeiros, os gafanhotos que apareceram, não mataram, apenas atormentaram. Esses 4 anjos que estão vindo, eles virão para matar a terça parte dos homens. O número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles, versículo 16. Né? João está descrevendo como eles eram. João vai descrever como é que eram esses cavalos, né? Os cavaleiros, né? Lógico. E sobre os cavalos que eles estão montados, vai dizer como é que eles eram. Eles tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, ou seja, o fogo, a fumaça e o enxofre. Então Deus está trazendo o caos sobre a terra por causa do pecado e por causa desses que rejeitaram o Senhor, dizendo que o poder desses cavalos estava na boca e na cauda, não teria como escapar deles. E eles vieram para matar os homens. E o versículo número 20 vai dizer que os outros que não foram mortos por esses anjos, que não entraram na terça parte, vai dizer que esses homens não se arrependeram das suas más obras. E esses que não se arrependeram continuaram ainda adorando os ídolos de prata, de bronze, de madeira. Mesmo com tudo isso que aconteceu, com todo o caos que estavam, houve pessoas que estavam lá e que não se arrependeram e continuaram perdidos. Não se arrependeram, para ver quão endurecido é o coração do homem e como a justiça de Deus será feita nesse período. Mas lógico, a igreja não estará mais aqui, terá sido arrebatada. Por isso que o livro de Apocalipse é um livro de aviso para nós do que irá acontecer. Mas todo salvo em Cristo Jesus estará distante destas coisas. Vê que o capítulo de número 9 vai deixar claro sobre isso, que apenas os 144 mil não sofrerão o dano daqueles gafanhotos, que eles estão assinalados. E os 144 mil aqui, no capítulo 7, versículo 8, é bem claro dizendo que são judeus, não são todos os homens, ok? Que o Senhor abençoe sua vida. Qualquer dúvida acerca do livro de Apocalipse, envie sua pergunta que eu terei o prazer em responder. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor lhe proporcione aí uma quinta-feira abençoada.